Então 2 Timóteo capítulo 4, verso 9 diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. Versículo 13 diz: traga também a capa que eu deixei em Troade. Quando vier, traze contigo também os livros, especialmente os pergaminhos. Dá um salto, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo, antes todos me desampararam. Oro a Deus para que isso não lhes sejam imputados, mas o Senhor estava comigo e me fortaleceu, para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida a todos os gentios. E eu fui salvo da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra e me perseverar para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Nesse primeiro culto do ano, nós queremos render louvores a ti, porque o Senhor é o Deus dos novos começos. O Senhor é o Deus que começa algo novo sobre as nossas vidas, e deseja, ó Deus, que através das nossas vidas, aquilo que o Senhor quer realizar seja uma verdade presente no nosso dia. Pai, nós queremos desfrutar de uma porção vinda do céu nessa hora. Portanto, ó Deus, abrimos o nosso coração e dizemos sim para a tua palavra. Queremos comer, ó Deus, desse banquete nessa hora que é oferecido pelo Senhor. Nós oramos assim, Pai, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém aí no seu lugar? Nós estamos começando 2023, e a maneira que você começa um ciclo diz muito como você vai terminar esse ciclo. Vou repetir: a forma que você começa um novo tempo dirá muito a respeito de como você vai terminar esse tempo. Eu até acredito que em algum momento, de forma instantânea, alguém pode mudar a rota da sua vida e do seu destino, mas eu consigo pensar a respeito do projeto de Deus, e eu vejo Deus sempre começando e terminando os ciclos, e todo começo de ciclo, e dependendo da sua posição, vai determinar a respeito do que você vai desfrutar durante esse ciclo, e como você vai terminar esse ciclo. Então 2023, janeiro de 2023, e aquilo que você vai fazer nesse tempo, dirá a respeito do seu dezembro de 2023. Aquilo que você vai fazer agora, nesses dias, essas semanas, vai determinar com certeza a respeito daquilo que você vai viver no final deste ano. Quando lemos o texto de 2 Timóteo, estamos falando a respeito de um ciclo que estava por terminar. O apóstolo Paulo está dizendo na segunda carta a Timóteo, dizendo o seguinte: eu estou finalizando um ciclo, que é o ciclo apostólico. Eu estou terminando o meu ministério, mas antes disso, eu quero aqui compartilhar alguns segredos, algumas verdades que podem fazer com que aquilo que está por vir seja de forma positiva para o reino de Deus, e simplesmente para aqueles que se colocam debaixo desse reino e dessa vontade estabelecida de Cristo para as nossas vidas. Paulo está dizendo: olha, o meu ministério está se findando, mas existe um novo tempo que está por começar. Mas para começar esse novo tempo, nós vamos precisar estabelecer alguns princípios, alguns valores, algumas verdades absolutas para a minha e para a sua vida. E esse conselho de Paulo é bem-vindo aos nossos dias,
Porque a palavra vai dizer que Deus é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será para sempre. E se os valores, se os princípios de Deus colocados aqui por Paulo, para que o povo vivesse debaixo da graça de Deus, fossem essas verdades, ainda são essas verdades, porque Deus continua sendo o mesmo Deus, amém? Então Deus não vai se adaptar a um século presente, Deus não vai se adaptar à sua verdade, Deus é a própria verdade, e é nós que temos que nos colocar debaixo dessa verdade absoluta, e entender quais são os princípios de Deus para a minha vida, para a sua vida, quais são os valores de Deus para mim e para a sua vida. E quando entendermos isso, e nos posicionarmos diante dessa verdade, meu irmão, a sua vida com certeza será uma vida frutífera, com certeza a sua vida será de avanço, de conquista, porque o Senhor Deus assim o fará. Então a verdade que nós temos para viver em 2023 é o que eu tenho que fazer hoje, em janeiro, nesse dia, para eu terminar um dezembro de 2023, talvez diferente deste que eu vivi até agora. O que eu tenho que fazer na minha vida, para agora eu desfrutar de algo que eu ainda não consegui desfrutar. O que eu tenho que fazer hoje, para mudar alguma coisa nesse ano. Quais são os posicionamentos que eu tenho que ter, para que algumas coisas na minha vida, na minha história, na minha família, mude de lugar, de posição. Então essas verdades que o apóstolo Paulo colocou, para uma igreja que estava vendo diante dos seus olhos, uma era se findar, e um novo tempo começar, são as verdades para essa igreja no dia de hoje, para esse novo ciclo que nós estamos começando. E quais são essas verdades, pastor? A primeira, o que o apóstolo Paulo vai colocar nessa carta é que nós precisamos agora aprender e escolher viver por algo que vale a pena morrer. Diga, eu preciso em 2023 viver por algo que vale a pena morrer. Olha o que Paulo vai dizer na sua carta: combata o bom combate, ou seja, eu combati o bom combate. Ele faz um comparativo com uma vida sendo uma vida de combate, de luta, e ele também faz um comparativo de uma vida como sendo uma corrida. Mas quando ele coloca que a vida é um combate, ele também vai colocar que existem bons combates. Ele não vai dizer simplesmente combata o combate, ele vai dizer eu combati o bom combate. Então a primeira coisa que nós temos que aprender para viver um ano diferente é que nós temos que aprender a lutar pelas coisas que valem a pena morrer. Nós temos que aprender a viver por coisas, por motivos, por algo que vale a pena morrer. Então Paulo diz, eu escolhi combater o bom combate, e isso traz uma verdade para nós, qual é? Tem muita gente lutando por muitas coisas, mas muitas coisas que não vale a pena morrer. Enquanto deveríamos gastar o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro, a nossa energia em coisas que ao final da nossa vida poderíamos olhar para trás e falar, valeu a pena. Na sua reflexão de final de ano, talvez você tenha olhado para trás e visto coisas que você gastou tempo, energia, saúde mental e emocional, e disse, por que eu fiz isso? Por que eu gastei tanto tempo com isso? Por que eu me esforcei tanto por algo que não valia a pena? Então Paulo está colocando, meu irmão, você precisa aprender a combater um combate que é bom. O seu 2023 deve ser pautado em uma verdade, a primeira dela é, aprenda a lutar por algo que vale a pena morrer. Viva simplesmente por algo que vale a pena entregar sua vida, entregar sua saúde, entregar sua força. Talvez você tenha gasto tanto tempo em relacionamentos que não valiam pena. Talvez você tenha gasto tanto tempo em coisas fúteis, passageiras. Talvez você gastou tanto tempo em coisas que são, sabe, minúsculas diante daquilo que Deus tem para a sua vida.
Talvez você se vê cansado porque gastou energia, gastou tudo de si por algo que não valia a pena. Paulo está trazendo a primeira verdade para nós essa noite. Qual é? Aprenda a combater o bom combate, aprenda a lutar por algo que vale a pena morrer, aprenda o que são os valores do céu para a sua vida, e por isso se dedique, e por isso se entregue, e por isso gaste a sua vida. Combata o bom combate. Escolha viver por algo que vale a pena morrer. E se dentro desse bom combate nós encontramos dificuldades, Paulo também vai colocar. Ele vai dizer que existem 3 inimigos dentro do bom combate. Quais são? O primeiro são os inimigos espirituais. Não pense que o inferno vai assistir de camarote a sua vida sendo levantada por Deus para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. O inferno vai fazer oposição ao seu posicionamento. O inferno vai fazer oposição à sua santidade. O inferno vai fazer oposição à sua escolha de viver para Deus e simplesmente por Ele gastar a sua vida. Então, dentro do bom combate, existem inimigos que são espirituais. O diabo, o inferno, os demônios vão vir contra a sua vida, tentar te tirar do projeto de Deus. Dentro desse bom combate, existem inimigos externos. Deus, o diabo vai levantar pessoas para te distrair. Amizades que vão te fazer convites, que vão te desviar do foco de Deus. Existem inimigos espirituais, sim, mas também existem inimigos externos. Coisas, pessoas que vão te tirar do foco, do centro, da vontade de Deus. E um terceiro inimigo é o inimigo interno, e talvez o mais perigoso dele. Algum momento teu espírito, a tua carne travarão uma guerra, e em muitos momentos a sua carne vai se ver mais forte do que o teu espírito. E ele vai dizer para você assim: olha, não vale a pena você gastar sua juventude, enquanto seus amigos estão aí vivendo a vida, curtindo, você está aí brincando de ser crente, na igreja, se programaçãozinha de todo sábado à noite na igreja, que é isso? Em algum momento seu inimigo, seu pior inimigo, você mesmo, travará uma guerra contra o Espírito de Deus, que testifica no teu espírito que você é filho, e a sua carne vai dizer: pera, não é desse jeito, calma aí, não precisa fazer tanto, não precisa de tudo isso, curta um pouco, relaxa. Dentro do bom combate nós vamos enfrentar 3 inimigos: o inferno, os inimigos externos e também os inimigos internos. Em algum momento do teu 2023, você talvez não esteja tão empolgado como está hoje. Em algum momento do seu 2023, você não vai estar tão feliz quanto está hoje. E aí é nesse momento que você vai ter que olhar no espelho, como diz o salmista, dizendo: bendiga o Senhor, ó minha alma, e não desvie do propósito que Ele tem para você. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu estou triste, a minha alma está triste, o eu dentro de mim quer me tirar do foco, mas eu sei que eu tenho que estar no lugar que Deus me colocou, porque é aqui que Ele vai reavivar a minha alma, é aqui que Ele vai reavivar o meu espírito, é aqui que Ele vai trazer de novo a alegria da salvação. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai trazer é: combata o bom combate. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: combata o bom combate. Diga para ela assim: pare de lutar por coisas que não vale a pena morrer. Segunda coisa que o apóstolo Paulo vai dizer: desfaça toda intriga e desavença antes que você não tenha tempo para fazer. Em 2023, se desfaça de toda intriga, de toda desavença que você tem, antes que seja tarde demais. Paulo vai dizer nesse texto que ele desejava ter um encontro com alguém. Quem é esse alguém? João Marcos.
O texto vai dizer que Paulo pede para que João Marcos venha ter com ele. Quem é João Marcos? João Marcos é alguém que Paulo teve uma desavença. Você vai ler no livro de Atos que Paulo se prepara para a primeira viagem missionária junto com Barnabé. E Barnabé queria levar um adolescente junto com ele, o seu primo, chamado João Marcos. E a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que João Marcos, por ser muito novo, ele não aguenta a pressão daquela viagem. E ele decide abandonar aquela viagem e retornar para sua cidade. Paulo fica muito triste, Paulo fica decepcionado com João Marcos. Na segunda viagem missionária, quem está lá para ir com eles novamente? João Marcos. Porque Barnabé se esforçava, porque sendo primo de Marcos, ele queria levar e dar mais uma chance. Mas Paulo não dá uma segunda chance. Paulo diz, não, ele não vai conosco. E a briga é tão grande que você vai perceber no livro de Atos, que Paulo e Barnabé brigam, porque um queria levar, o outro não. E eles se separam. Paulo segue viagem com Silas, e Barnabé leva consigo João Marcos. A partir daí você não vai ler na história da Bíblia um terceiro encontro de Paulo com Marcos. Mas no final da sua vida, no final do seu ciclo, para começar um novo ciclo, Paulo entendeu, não tem como inaugurar uma nova época, não tem como inaugurar um novo tempo sem resolver as pendências do passado. O que Deus fala para nós essa noite é, não tente carregar em 2023 as suas desavenças de 2022. Não tem como viver um ciclo novo, experimentar coisas novas da parte de Deus, para ter um dezembro, um final de ano em Deus e vivendo para Deus, se você carrega desavença, problemas, situações que precisam ser resolvidas. Paulo está nos ensinando, ei, não espera ser tarde demais para você resolver aquilo que deveria ter resolvido antes. Não espere você não ter mais tempo para conversar com quem você já deveria ter conversado há muito tempo. Não espere alguém não estar mais aqui para você resolver, perdoar e ser perdoado. Paulo está dizendo, olha, para viver um novo tempo, desfrutando da plenitude de Deus, nós precisamos nos desfazer de toda desavença, de toda intriga. Talvez essa noite você precise entender que não dá para começar um novo ciclo, uma nova estação, sem restaurar os relacionamentos que foram quebrados, seja ele por conta de atritos, política, decepções, não importa, mas é tempo de resolver. É tempo de mandar uma mensagem, é tempo de marcar um café, é tempo de fazer uma visita e dizer, meu irmão, me perdoa. Eu não quero mais continuar nessa briga, aonde não existe o certo, aonde você pende para o seu lado e eu vou pender para o meu lado. Mas eu quero uma coisa, eu quero formalizar aqui mais uma vez, nossas diferenças não nos separam, as formas diferentes de se pensar não são muros que nos dividem. O segundo conselho para Paulo é, não traga para 2023 relacionamentos quebrados em 2022, resolva agora, ontem, para já, amanhã, saindo daqui, não sei. Terceiro conselho de Paulo, vocês estão comigo? Diga amém, pastor, estou entendendo. Livre-se da amargura e do ressentimento. Você tem ideia do quanto Paulo se dedicou em prol das pessoas que agora, diante do seu julgamento, o abandonaram? Não sei se você percebeu no texto, Paulo relata que no seu julgamento ninguém estava com ele. Paulo está preso, e diante dessa prisão ele participa, ele tem um julgamento, e nesse julgamento com certeza Paulo esperava ter pessoas ao seu lado, mas a Bíblia vai dizer que diante do seu julgamento não tinha ninguém. E isso me assusta, porque quando eu penso o que Paulo fez pela igreja,
Eu com certeza imagino que muitos deviam perceber que aquele homem que estava sendo julgado era um homem que tinha entregado tudo de si pela vida da igreja. Paulo fez diversas vezes sacrifícios, sofreu naufrágios, porque estava indo para igrejas pregar o evangelho de Jesus, plantar igrejas onde ninguém conseguia plantar. Paulo se dedicava, Paulo se entregava, Paulo levantava ofertas, Paulo fazia de tudo para que a igreja fosse atendida e assistida. E diante do seu julgamento, aqueles que foram abençoados por Paulo se esqueceram, não fizeram o que deveriam ter feito. Mas o que mais me chama a atenção no texto não é o fato de Paulo dizer que não tinha ninguém no seu julgamento, é o fato de Paulo dizer que Deus não lhe impute culpa alguma sobre isso, que Deus não coloque culpa sobre eles por conta da sua falha. Paulo está dizendo, mesmo que ninguém tenha me assistido no meu julgamento, eu não desejo para eles culpa alguma. Eu não quero que Deus faça nada em relação àquilo que eles deveriam ter feito e não fizeram. Eu não quero que Deus castigue, eu não quero que Deus lance maldição. Muito pelo contrário, eu quero que Deus abençoe a igreja, eu quero que Deus abençoe essas pessoas. Paulo está revelando que mesmo na falta, ele não gerou nenhum tipo de ressentimento acerca das pessoas que deveriam ter assistido ou ter cuidado dele no momento que ele precisava. E talvez eu e você não tenhamos essa maturidade, e não vivemos e não desfrutamos da plenitude de Deus. Sabe por quê? Estamos carregados de ressentimento, porque alguém faltou com a verdade, porque alguém não fez aquilo que deveria ter feito, porque alguém não te assistiu, porque alguém não te abençoou, porque alguém não cuidou de você. E meu irmão, Paulo vai dizer, ninguém esteve comigo, nem Demas, nem ninguém, mas teve alguém que esteve comigo, o Senhor Jesus estava comigo, e Ele me livrou da boca do leão. Meu irmão, quando ninguém esteve com você, saiba, Cristo Jesus estava lá, cuidando de você. E se você está aqui nessa noite, é porque o cuidado de Deus foi maior do que qualquer decepção de pessoa, foi porque o cuidado de Deus foi maior do que qualquer pessoa que poderia ter cuidado de você. Paulo está declarando mais uma vez, não há culpa, não há ressentimento, não há amargura, e você precisa aprender a ser livre disso. Se tem sentimentos que nos levam a viver uma vida miserável, é o sentimento de ter raiva, rancor, ódio por outras pessoas. Talvez você me diga, pastor, é porque o senhor não sabe o que fulano fez comigo. Meu irmão, não sei, mas eu sei que o sacrifício na cruz foi muito maior do que isso. Talvez você diga, pastor, é porque o senhor não sabe o que fulano falou de mim por trás. Meu irmão, não sei, mas eu sei que Jesus falou sobre você, e Ele disse que você é filho amado, adorado por Ele. Então você precisa colocar na balança da sua vida o que pesa mais sobre a tua existência, o fato de Jesus ter amado você. E a Bíblia vai dizer que Ele te amou de tal maneira, que foi capaz de dar o seu único filho, para que você não perecesse, mas tivesse vida eterna. Ou foi o fato de alguém em algum momento ter feito algo que te feriu? E eu não quero aqui dizer que a sua dor não é real. Eu estou dizendo que o médico dos médicos é capaz de curar toda dor, é capaz de sarar toda e qualquer ferida. Paulo está dizendo, faça um favor a si mesmo, comece algo, mas se livre de qualquer ressentimento que você possa ter. Só dessa forma você vai mergulhar na plenitude de Deus. Só dessa forma você vai viver um 2023 como nunca antes vivido por você, pela tua casa, pela tua família. Ah, meu irmão, é hora de começar a perdoar quem tem que ser perdoado. É hora de liberar todo o peso que está aí sobre o seu coração há tanto tempo. Está na hora de fazer diferente. Se já tentou de todas as formas, não deu conta. Então Jesus está dizendo para você, não existe outra forma, não existe outro jeito, é só do jeito de Deus. Paulo dá mais alguns conselhos, qual é? Ele diz, leve consigo
nesse novo tempo, somente o necessário. Ele diz: traga consigo a minha capa, os meus livros, principalmente a Bíblia, os pergaminhos, e traga João Marcos. Ele coloca aqui 3 coisas que são fundamentais para a nossa vida, e talvez sejam as coisas que você tem que carregar nesse novo ano, nesse novo tempo. Quando ele diz traga consigo a minha capa, ele está dizendo: eu preciso cuidar do meu corpo. Paulo está numa prisão, uma prisão que fazia muito frio, não é uma prisão como hoje, é uma prisão dentro de um calabouço. Paulo sofria com certeza de enfermidades que eram por consequências do lugar que ele estava preso. Então ele diz: olha, traga consigo a minha capa, porque a minha capa vai proteger o meu corpo do frio. Então, se há algo fundamental para o seu 2023, meu irmão, traga a capa. O que é a capa, pastor? Cuidado com o corpo. Olha aí, o pastor vai falar sobre... Não estou acreditando. Acredite. Não adianta querer viver plenitude se você não cuida do corpo que Deus te deu. Paulo está dizendo: é fundamental que a gente tenha um entendimento de que o corpo deve ser cuidado. E ele diz: traga consigo também os livros, os pergaminhos, porque Paulo está entendendo que o intelecto também é importante. O conhecimento acerca de Cristo, pelo qual ele entregaria a sua vida, era fundamental naquele tempo. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Paulo entendia: eu posso estar findando a minha vida, mas até o leito da minha morte, eu quero conhecer mais desse Deus pelo qual eu estou entregando a minha vida. Então, o que é fundamental para 2023? Você aprender a conhecer mais de Jesus. Você precisa aprender a conhecer acerca desse Deus que quer te fazer reinar junto com Ele. E Paulo diz: traga consigo também João Marcos. Quem é João Marcos? É um amigo. Porque Paulo sabia que as emoções eram importantes, o cuidado com seus sentimentos. Paulo sabia que a companhia de um amigo poderia fazer com que ele dividisse as suas cargas emocionais. Um amigo poderia fazer com que Paulo pudesse ter um tempo ali de uma relação que poderia abençoá-lo, que poderia também dar oportunidade para ele lançar, falar acerca das suas dores, acerca dos seus problemas, acerca das suas dificuldades. Então Paulo coloca 3 coisas fundamentais para um novo tempo, meu irmão. Cuidado com o corpo, cuidado com o seu intelecto, cuidado com as suas emoções. Vou traduzir: pelo amor de Deus, faça a sua inscrição logo na Smart Fit, no CrossFit, na Shape Gym. Vai falando aí, tem algum dom de academia aí? Fazer propaganda de graça agora. Está na hora, meu irmão. Pastor, não tem dinheiro. Meu irmão, rua é de graça. Se você não tem um tênis para correr, me procura. Eu também não tenho, mas nós vamos achar um para você. Está na hora de você parar um pouco e cuidar do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Eu estou falando sério. Está na hora de você enxergar em si mesmo alguém que precisa ser cuidado fisicamente. Está precisando de capa aí no seu corpo, está na cara que você não tem dado tempo, você não está cuidando desse corpo, você está ingerindo porcaria o tempo todo, e não está simplesmente parando o seu dia, uma hora que seja, para dizer: olha, eu vou cuidar um pouco desse corpo aqui, essa gordura localizada que vai me infartar. Segundo, faça a matrícula na faculdade. Faça a matrícula no seminário.
Faça matrícula no curso de inglês, faça matrícula em qualquer coisa, em qualquer conhecimento. Você quer conhecer a respeito dos outros, de Marte, faça um curso sobre conhecer Marte. Mas pelo amor de Deus, faça alguma coisa, conheça alguma coisa, se capacite intelectualmente. Dá preguiça quando eu olho para um jovem e falo assim: mano, o que você vai fazer? Você vai fazer não sei. Está esperando o que para saber? Você tem quase 30 anos nas costas, não sabe o que vai fazer ainda? Está na hora da gente, bora gente, não temos muito tempo não. Conhecimento nunca é jogado fora. Se você está em dúvida, faz administração. Nem que no meio você fala assim: não era isso, eu me encontrei agora em enfermagem. Aí vai para enfermagem. Mas conhecimento nunca é perdido. Amém ou não amém? Paulo está falando: traga meus livros, porque eu preciso de conhecimento. Meu irmão, Paulo está quase morrendo, e ele acha que ainda precisa conhecer alguma coisa. E nós que estamos no começo da vida, estamos achando que sabemos de tudo, não precisa de mais nada. Não, já sei de tudo. Já tenho um empreguinho aqui, salário mínimo, INSS, né, teto máximo, está tudo bem. Cara, está na hora de você aprender que conhecimento não quer demais. É por isso que nós estamos apanhando das outras religiões. É por isso que os muçulmanos estão ganhando de lavado. Sabe por quê? Com 12 anos eles sabem o Alcorão de cor e salteado. E você tem 20 anos de igreja e nunca leu a Bíblia inteira. Aí eu quero ir para as nações, pregar o evangelho. Você vai apanhar do povo lá, porque eles sabem muito mais. Você vai se converter, você vai voltar a lá. É sério. Em último lugar, faça uma inscrição em um grupo de relacionamento. Traga João Marco, eu preciso de um amigo. Não dá para viver sem amigo, pelo amor de Deus. Você está isolado aí, seus amigos são só porcaria, só te levam para as coisas ruins. Está na hora de fazer amizade verdadeira, homens e mulheres de Deus que vão te ajudar a ser alguém melhor, alguém que vai olhar para você e falar: ei meu irmão, eu posso te ajudar, caminha comigo, vamos junto, eu quero te caminhar com você, eu quero te ajudar. Meu irmão, você está há quantos anos indo na aliança? Quantos amigos você tem aqui? Não é possível. Não é possível. Eu sei que tem gente que não é tão bonito, mas pelo menos a amizade dá para fazer. Esse é o ano de você fazer 3 coisas por você mesmo: estudar, fazer amizades, e o que mais? Esqueci. E a academia, vocês estão bem. Amém? Te vejo aí em alguma academia por aí? Então fechou. Só não na Smart, já está cheio demais, tá gente? Vai para outra. Estou acabando. Último. Tenha expectativa do futuro. Diga comigo: eu preciso, em 2023, criar expectativa do futuro. Paulo termina o texto dizendo: o Senhor me livrará de toda má obra e me perseverar para o seu reino celestial. Você precisa criar expectativa sobre 2023. Você não precisa olhar a realidade que está aí e falar assim: acabou, pastor, Jesus vai voltar, agora é o fim. Meu irmão, você acha mesmo que um governinho de um país pode sobre um reino do Senhor dos Senhores? Comece a criar expectativa sobre 2023, porque ele será o melhor ano da sua vida. Não, pastor, mas o senhor não está vendo lá quem está em Brasília? Eu estou vendo quem está em Brasília, mas eu também estou vendo quem está no trono de glória. E ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele continua sendo Deus sobre o Brasil, sobre o Mato Grosso, sobre Sinop, sobre a minha, sobre a sua casa. Ele continua sendo Deus. Então
Então comece a gerar expectativa no seu coração. Comece a olhar e falar: bem-aventurados são os meus dias, bem-aventurado é a minha casa, bem-aventurado é a minha empresa, bem-aventurados são os meus negócios, bem-aventurados são os meus estudos. Tudo que eu fizer vai prosperar, porque o meu Deus é o Senhor, que nunca perdeu uma batalha, e Ele continua de pé. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, para de chorar as mínguas. Pare de mandar no grupo lá: acabou, já era, olha isso aqui, ó. Agora tem o Dia Internacional do Candomblé. Acabou o Brasil, acabou o Brasil, meu irmão. Pode ter o Dia Internacional do que for, mas o único Deus verdadeiro é o Senhor, nosso Deus. Você acha que é a primeira crise que o Brasil está vivendo? Você acha que é a primeira crise que o mundo viveu? Se você pegar a sua Bíblia aí, e se você ler os últimos capítulos, se você pegar, sabe por que é quase sem graça viver? Porque a gente já sabe o final, e às vezes você se esquece. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que no final Ele enxugará de todo o rosto as lágrimas. A Bíblia vai dizer que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais separação. Esse é o fim que o Senhor separou para aqueles que reconhecem Ele como Deus e Senhor. Então, por favor, vira para a pessoa que está do seu lado e seja profeta na vida dele. Diga: crie expectativa, porque o melhor de Deus está chegando. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, Ele nos guia pela vereda da justiça, e por amor do seu nome, meu irmão, o Senhor zela pelo seu nome, por amor do seu nome, pela verdade que Ele já liberou sobre a nossa vida. Ele não falhará, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Então, não sei você, mas eu sei que 2023 vai ser extraordinário. Eu vou casar de novo. Eu vou casar mais uma vez, gente. Se vai casar uma vez é bom, casar duas é melhor ainda. Vou completar 10 anos de casado. Se tivesse matado, já estava em provisório, né? Liberdade, já dormia na cadeia, mas podia sair. Mas decidi viver uma vida a dois, difícil, como todo casamento. Mas completar 10 anos, minha esposa falou assim: não, vamos casar de novo. Falei: como é que é esse negócio aí? Vestir de novo e tudo mais? Ela: não, coisa mais simples. Por quê? Nós criamos expectativas sobre 2023. Falei: esse ano nós vamos viajar mais do que viajamos nos outros anos anteriores. Pastor, mas e a crise que vai vir pelo Brasil? Meu irmão, eu vou viajar. Você que fica aí, eu vou para a praia e vou postar no Stories. Fala: você que viajou, tá aqui, ó. Você vai viajar, amém? De avião, como diz a profeta. Amém. Vai ser o melhor ano dessa casa, vai ser o melhor ano do Aliança, vai ser o melhor ano da igreja brasileira, vai ser o melhor ano das nossas vidas. Eu creio assim, você crê? Só quem crê, fica de pé, por favor, no nome de Jesus. O começo vai determinar o fim. Como você fará nesses primeiros dias, vai determinar como vai ser o teu final. Então a pergunta é: o que você vai fazer? Você vai continuar insistindo com o remorso, com a culpa, com o ressentimento? Ou você vai liberar? Ou você vai dizer: Senhor, arranca de mim, eu não quero viver mais sobre o jugo desse mundo, eu não quero viver mais sobre as circunstâncias desse mundo. O que você vai fazer sobre o seu 2023? Você vai projetar coisas a respeito daquilo que Deus quer fazer? Ou você vai continuar ressentido e amargurado?
Você vai avançar ou você vai continuar sustentando desavenças, intrigas, contendas? Você vai avançar ou você vai escolher viver por coisas que valem a pena morrer? Jesus está disponível para você e para mim nessa noite. Então, se você quer viver a vida de Deus para você, eu gostaria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar e começasse a falar com Ele, dizendo: Deus, esse ano será diferente, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser diferente, porque eu sei que o Senhor é Deus, e eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu penso sobre a minha vida. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele.